Bom dia, transbordantes. Já tem gente, eu acho que até acabar a live já acabou o café, sabe? Certamente, certamente. Tô na segunda xícara. Ai, bom dia. Que bom ter vocês aqui conosco novamente. Esse tempo precioso que a gente tem separado para esse bate-papo gostoso aqui no Bonanza, onde foi intencional eu trazer as pessoas para conhecer esse espaço lindo aqui de Lajinha, mas que também a gente, melhor do que conhecer o espaço, é conhecer as pessoas que vão legislar para esse espaço. Por isso, essa foi a minha intenção de fazer essa jornada aqui de lives. Hoje, se eu não me engano, já é acho que é a 9ª live. Se eu não me engano, é a 9ª live. E estou aqui com essa queridíssima, que é a Eliane Azini, que foi muito pedida lá na minha publicação do projeto. Chama Eliane, chama Eliane. E a Eliane eu não chamei, mas ela entrou em contato comigo e se prontificou de estar aqui. Quero deixar isso claro, tá, gente? Eu não estou convidando os candidatos. Eu lancei o projeto e eles estão entrando em contato comigo para agendar. Então, se você, como muitas pessoas, pediram que a Eliane estivesse aqui, se o seu candidato ainda não esteve aqui na mesa com a Rafa para tomar um cafezinho e um bate-papo, dê um toque nele. Fala assim, entre em contato com a Rafa que eu quero te ouvir lá. Combinado? Eliane, muito prazer estar aqui com você dessa manhã. Que delícia o seu sim. E seja bem-vinda. Rafaela, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a você que está aí doando um pouquinho do seu tempo, né? Para poder nos ouvir, nos ver. Aqueles que não estão assistindo e vão assistir depois. Meu muito obrigada. Deixa eu pegar a garrafa atenção. aqui por cima. Aqui. Rafaela, eu não tenho palavras para te agradecer. E eu queria te parabenizar. Porque a sua propriedade aqui, ela faz jus ao nome, né? Sítio Bonanza. Remete à prosperidade. A palavra sabe? bonanza significa fartura de coisas boas. Então a gente vê essa atmosfera de coisa boa, sabe? De prosperidade. É verdade. Eu fico muito feliz de estar dividindo esse espaço com você aqui hoje. Eu te acompanho já há algum tempo, antes de você voltar para Lajinha, quando você fazia o café da Rafa, né? E recebia as pessoas lá em Vitória, não é isso? Vila Velha. Vila Velha. E eu ficava admirada porque nós precisamos de mulheres assim, com a sua coragem, empreendedora, sabe? E eu fico me sinto honrada de estar aqui do seu lado, sabe? Porque você representa as mulheres que assumem lugares e posturas que lideram. Né? Glória a Deus, mas nós viemos aqui para ouvir dela, não de mim, né? Então vamos começar. Eu queria que você se apresentasse, falasse, filha, de quem você é. Quem é Eliane Azini? Olha, gente, para falar a verdade para vocês, é a primeira vez que eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade, Rafaela. Olha, o meu nome é Eliane Maria, para quem não sabe, Maria Azini Regli, mas todos me conhecem como Eliane Azini. E eu estou candidata a vereadora com o nome Professora Eliane Azini. Bom, quem é Eliane Azini? Eu sou de família humilde, o meu pai era açougueiro, a minha mãe era dona de casa, sempre foi dona de casa. E mesmo com uma família humilde, a minha família sempre me incentivou a estudar, a acreditar na educação. Sabe, eu sou daquela família que eu e os meus irmãos, a gente aguardava o dia de comprar o material escolar, Rafaela, e chegava aquele caderno, uma caneta vermelha e uma azul, um lápis preto com a borracha na ponta, que eu acho que os antigos aí vão lembrar disso. E era tão entusiasmante, sabe, o fato de você estar com aquele material e a sua expectativa pelo ano que ia começar. E o meu pai sempre me fez acreditar, minha mãe sempre me fez acreditar no poder da educação. O meu pai se chama Batista, João Batista Azini, e a minha mãe Maria Tereza Perdigão. E eles sempre mostraram para mim, a importância da educação e a importância de você acreditar na transformação que ela pode trazer na vida das pessoas. Vocês são uma família de quantos irmãos? Olha, minha irmã Natália, minha irmã Adriana, meu irmão Lucas. Eu estudei com a Adriana, amiga querida. E você é casada? Você tem filhos? Eu sou casada.
Meu marido se chama João Regis, sou mãe de 2 filhos, a Ana Carolina e o João Valtes. E graças a Deus, hoje eu posso falar para você que a minha vida é muito abençoada, sabe? E quando eu era criança, eu gosto muito de falar sobre isso, quando nós éramos crianças, esse apoio familiar, ele foi muito presente, né? Meus pais depois se separaram, mas mesmo assim, sabe, essa força, essa formação, ela foi muito importante para minha criação. E você é daqui de Lajinha daqui mesmo? de Lajinha, eu estudei no Comendador Leite. Depois eu fui para o colégio e lá, como você e alguns outros, eu estudava magistério de manhã e contabilidade à noite, e à tarde eu ainda trabalhava, né? Eu sempre tive muita vontade de trabalhar e eu até gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre o meu primeiro emprego, porque eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade. E quando eu tinha 16 anos e manifestava essa vontade enorme de trabalhar, de prosperar, eu tive o privilégio de ser chamada pelo senhor Natal Rodrigues Pereira, na época, que me deu a oportunidade de trabalhar. E ele chamou o senhor José Ambrósio Pereira e falou assim: olha, eu gostaria que você desse a oportunidade para Eliane de estar trabalhando lá no SAI. E eu fui, Rafael, para o meu primeiro emprego. E eu gosto de contar isso para vocês, que é a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, publicamente. E eu acho que isso é um momento muito importante da minha vida e eu gostaria que você soubesse. E naquela época, com 16 anos, frágil, eu fui recebida pelo senhor José Ambrósio Pereira. E recebi a proposta de trabalhar no SAI. Quando eu cheguei para trabalhar, gente, era um ambiente com 13 homens, mais uma mulher. E eu cheguei lá com toda a minha fragilidade e perguntei assim: mas qual a minha função aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? No meio desse monte de homem. Que eu vou trabalhar aqui de quê? Aí eu descobri que a minha função ali era, na época, se usava um termo, fazer mandado. Eliane, você vai fazer mandado, você vai ajudar na limpeza, você vai fazer cafezinho e você vai limpar o banheiro quando for preciso. Gente, quando eles me disseram aquilo, eu me senti tão feliz de saber que eu tava sendo aceita num lugar e que seria meu primeiro emprego e que ali eu iria prosperar. E estavam te pedindo também coisas que você tinha condição de fazer, né? E o que acontece? Porque é meio frustrante quando, assim, delegam pra gente alguma coisa ou criam uma expectativa que a gente acha que não é capaz, certo, né? Eu, Rafael, não gosto de falar que eu tive sorte, porque eu acho que sorte, meus amigos, é uma palavra muito vaga. Eu gosto de falar que eu fui abençoada. E Deus colocou na minha vida o melhor chefe, o melhor patrão que eu poderia ter naquele momento da minha vida. Ele aceitou a minha condição ali de fazer a limpeza, de fazer o café, mas ele sempre me incentivava e ele olhava nos meus olhos e falava assim: você tem potencial, você tem capacidade e você vai crescer. Desde que você trabalhe com honestidade, desde que você faça sempre o correto. E o senhor José Ambrósio Pereira me ensinou a nunca fingir serviço, nunca fingir que trabalhava, fazer sempre da forma correta, ser confiante, focada, que você alcança o seu objetivo. Saudoso Zé Ambrósio, né? E ali, Rafaela, eu fui crescendo. E ali eu fui melhorando o meu cargo. E ali eu fui crescendo dentro daquela empresa e alcancei um espaço relevante ali, graças à oportunidade que me foi dada. E eu tenho prazer, a honra de falar. Hoje o saudoso José Ambrósio Pereira não está mais entre nós, mas eu gostaria de deixar essa mensagem para a família, que a semente que ele plantou em mim, eu pude jogar para muitos. Aquela força, aquele encorajamento de acreditar na honestidade, no que faça sempre que for correto, na determinação. Esse exemplo eu pude propagar para os meus alunos, eu pude propagar para os meus filhos. E eu fui muito abençoada de poder crescer naquela empresa e de poder transbordar, como você gosta de falar, transbordar força. Quanto tempo você trabalhou no SAI? Eu trabalhei no SAI durante 3 anos. E ali, impulsionada pela força, pela credibilidade, pelo apoio, você vai. Porque eu não tive, Rafaela, o peixe. Eu não ganhei o peixe não, meus queridos. Eu ganhei o anzol. E eu ganhei o ensinamento de como pescar. Porque eu entendi ali que quando eu comecei limpando, lavando o banheiro e fazendo café,
eu entendi que eu ia passar por várias etapas e que dependia de mim, que dependia da minha força, onde eu iria chegar. Então, quando eu falo, Rafaela, que a gente tem que incentivar, que a gente tem que apoiar, é por causa disso. Então, logo depois de trabalhar esse tempo de se trazer à memória essa história e dar honra a quem tem honra, né? Eu tenho muita honra das minhas origens, eu tenho muito orgulho legal das minhas origens e eu gosto de falar que eu cresci. Eu comecei pequenininha, eu comecei fraca, mas eu fui encorajada, sabe? Então eu tenho a honra de ter tido mentores que me apoiaram e que acreditaram na minha capacidade. Interessante você lembrar aí do José Ambrósio. Essa semana eu estava conversando com o Elton, que é filho do Rosendo, né, que é irmão do Zé Ambrósio, e lembrando, contando para ele a gratidão que o Ederson, também meu esposo, tem ao Rosendo, que foi chefe nele aqui no banco. E o Ederson também, quando entrou como menor aprendiz no banco, ele falou que a primeira função... Aí você vê como é que são as coisas, o que é a educação, né? Ela abre portas, o Ederson foi porque era bom aluno, tinha boas notas, mas ele falou que a primeira função dele no banco era fazer garrafa de café, que ele fazia não sei quantas garrafas de café. Gente, o barulho é porque aqui o sítio está vivo, tá? Em obra, em um monte de coisa. Então, assim, vocês relevam. E é muito bom isso, a gente ter a possibilidade de honrar em vida, principalmente, eu acredito que você já eu tive a oportunidade de agradecer, de demonstrar minha gratidão. E agora trazer essa honra. Então, Eliane, você já até começou a falar aí, né, sobre a sua história, mas e hoje? Qual é a sua área de atuação? Então, a minha área de educação, a minha área de atuação, desculpa, ela começou lá também, lá no SAI, quando... acreditando naquele potencial que muitas vezes, quando eu mesmo duvidava do meu potencial, né, eu era encorajada para seguir, eu era encorajada a ir em frente. Eu prestei vestibular para ciências. Passei, cursei a faculdade de ciências e comecei a dar aula. Foi em Reduto, Manhuaçu, e já comecei a atuar na educação. Logo depois a minha paixão pelos números falou mais alto, eu fiz uma faculdade de matemática e comecei também a dar aula de matemática em vários lugares, Bananal, Prata, Chalé, na redondeza. E depois eu fiz a faculdade de física, nesse período eu me casei, graças a Deus fui abençoada, sempre abençoada, com um marido que me apoiava, que ajudava a tomar conta dos meus filhos, para que eu estudasse, para que eu corresse atrás dos meus sonhos. Essa parceria é fundamental. Quando eu falo, Rafaela, na necessidade de ter quem te apoia, porque não é fácil você estudar, não é fácil você ter que escolher entre comer e pagar seu estudo, não é fácil entre você ter que escolher entre comer e pagar o seu transporte. Então, quando eu falo que eu sei o que eu estou falando, quando eu me refiro à educação, eu já estive em todas as esferas desse mundo, dessa questão, desse mundo da educação. Então eu fiz faculdade de física, faculdade de ciências, faculdade de matemática, tive a oportunidade de prestar o primeiro concurso na rede estadual. E graças a Deus, Deus me abençoou novamente, me honrou, eu passei, tomei posse no colégio e logo em seguida veio o segundo concurso, eu me dediquei, eu estudei, eu acreditei na palavra, eu acreditei no Deus vivo que me trouxe até aqui hoje e eu passei novamente e hoje eu sou professora. Sou professora há 24 anos, ali na Escola Estadual Doutora Dalmário José dos Santos. Tenho muito orgulho de falar que eu sou professora, tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, tenho muito orgulho das pessoas que passaram na minha vida e que fizeram com que eu me tornasse a Eliane que eu sou hoje. E é interessante, Eliane, você usou a palavra aí, apoio. Eu falo muito sobre isso, que eu tenho aprendido isso recente, a diferença de apoio para ajuda. Normalmente quem pede ajuda não está fazendo nada. Normalmente quem precisa de apoio já está no processo. Então, você está do lado de quem te apoia, é porque você está chamando a atenção, você está brilhando. Por exemplo, a gente vê essa questão do trabalho, você falou aí das lamúrias, né, das dificuldades de estudar, a gente que é do interior, a gente que tem ouvinte aí de todos os lugares, é muito comum, né? Agora a gente tem a educação à distância, né, AD, mas até te perguntei se você estudou em Carangola, você é uma geração anterior, eu tenho minhas irmãs que estudaram em Carangola, duas, que era uma realidade, e eu também estudei em Caratinga, e a gente tinha situação, eu, por exemplo, teve época que
o meu transporte ficava mais caro que a minha faculdade. Exatamente. Então, assim, é um conjunto de coisas, sabe? Que às vezes quem está distante, mora em cidades maiores, não entende a nossa realidade. Essa fala, né? Essa nossa realidade. Mas então, assim, e que bom que a educação está mais próxima, né? E tem trazido mais oportunidades, né? Mesmo para as pessoas que têm atitude, porque eu também acredito, aprendi isso, que a atitude é a semente, que a oportunidade é a colheita. Exatamente. Porque quem pensa que oportunidade é semente, na hora que a oportunidade chega, a pessoa não está preparada, ela não teve atitude, ela não teve posicionamento e às vezes fica naquele limbo ali do mimimi, que eu sou a coitadinha, que eu sou filho de pai separado, porque eu sou pobre, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem atitude de fazer algo para chamar atenção. Exatamente. Então, por exemplo, a oportunidade de estar aqui na mesa com a Rafa é só para aqueles que têm atitude, porque parece coisa boba, gente, mas não é. Tem gente que não me procura por vergonha, tem gente que não me procura por orgulho. Pensa assim, não, se ela não me procurar, eu não vou procurar ela não. Já ouvi uma fala assim. Então, é atitude. É atitude, concordo plenamente. E é o poder de transformação que o incentivo, que o encorajamento te proporciona. Isso aí. É a questão de não te dar o peixe. Olha, toma o peixe aqui. Não, Isso pera aí. um pouquinho, toma aqui a vara, toma o anzol, vai lá pegar o seu peixe, corre atrás, porque você tem potencial, porque você pode. E eu tenho orgulho de ser professora, tenho orgulho de ser mãe, tenho orgulho de ter sido de família humilde, tenho orgulho de ter começado lavando prato, copo, banheiro. E eu incentivo a todos aqueles a acreditarem no seu potencial, na sua garra, você pode ser o que você quiser. Sabe, você só tem que dobrar a sua cabeça para o Deus vivo, esse que te guarda, esse que te guia. O resto só vai, né? E você esqueceu de falar também da sua área de atuação agora como membro efetiva da Academia Lagiense de Letras. Esses são um dos frutos que a gente colhe, Rafaela, com uma postura correta, agindo de forma justa e fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando eu recebi o convite para participar da academia, eu entendi, quando eu questionei, mas devido a qual motivo? Eu acho que todo mundo. Devido a qual motivo eu estou sendo convidada para fazer parte dessa academia? Eliane, devido aos projetos que você desenvolve na nossa sociedade, devido à influência que você tem na vida dos nossos alunos e a todos aqueles que de alguma forma falam que você marcou a vida deles. Foi com uma palavra, foi com um gesto, foi com um encorajamento, quando às vezes tudo parecia perdido. E eu acho que é isso, eu acho que a diferença está aí. A diferença não está na sua condição financeira, mas eu acho que o diferencial é o que você proporciona de melhor para o ser humano. E também como potencialidade de crescimento, de ousadia. Você vê, eu não sei, vou te perguntar isso ainda, eu não sei, por exemplo, se desde quando surgiu esse interesse de você estar na política, né? Mas as coisas parece que uma vai puxando a outra, né? Um cascateamento, exatamente, né? Aconteceu isso. E isso traz também empoderamento, né? De falar assim, gente, mas estão vendo isso em mim? Às vezes nem a gente mesmo, né? Quantas pessoas agora estão... Alguém já até relatou aqui, nossa, ouvindo as suas lives, me despertou para a política. Então, assim, essa também é a intenção, sabe? De sair do senso comum, dessa falácia de político nenhum presta, vereador não faz nada. Gente, isso já não cabe mais. São frases que já não cabe mais. Diante de tanta gente legal que tem passado aqui. E o legal também, a meu ver, está sendo legal, mas tem pessoas que às vezes vai ouvir também, vai falar, ninguém me interessou. Então, assim, se ninguém que passar aqui te interessar, é sinal de que você tem um chamado da próxima vez você se candidatar. Se você tem algo para entregar que você não está vendo, que ninguém está entregando, talvez o seu chamado também é vir para esse lugar de se colocar para servir a população na vereança
e falar, não, eu tenho um diferencial que eu não estou vendo em nenhum candidato. Talvez isso vai te despertar para isso também, né? Fica ligada aí. Então, Eliane, conta pra gente aqui, o que foi essa virada de chave? O que te despertou para a política? Você já falou aí, né, que o seu primeiro emprego no interior fica como indicação política. Isso faz parte da nossa rotina também, né? Um gestor municipal, principalmente naquela época, né? Qual que é a sua idade? Você não falou. Agora? 48 anos. 48 anos. Então, se ela tinha 16 no primeiro emprego, há quantos anos atrás? Ela que fez matemática, eu não preciso fazer conta. Não tinha essa realidade de concurso público, né? Como hoje também tem muitos cargos comissionados e cargos de confiança. E normalmente a gente puxa para perto quem se declara apoiador, né? Isso é natural das coisas acontecerem. E há essa admiração, principalmente a gente no interior. Eu, por exemplo, vim morando de mais de duas décadas no Espírito Santo, que tem uma realidade tão diferente do nosso estado, que é Minas Gerais, que é um estado bem menor, onde você tem acesso mais fácil a outras autoridades políticas, né? E você, assim, quando que foi esse bichinho que te picou? Você nunca imaginou estar na política? Conta pra gente, assim, como é que foi essa trajetória? Então, Rafael, deixa eu só abrir um parênteses. Quando eu tive esse meu primeiro emprego, que eu cheguei lá e eu via a função que eu iria exercer, eu conheço muitas pessoas que iriam falar assim, jamais. Jamais. Eu limpando o banheiro, eu fazendo cafezinho, eu andando na rua, levando recado, e inclusive era por um valor financeiro pequeno, mas eu aproveitei a oportunidade, eu fui encorajada e eu recebi esse apoio. Então esse apoio, ele resultou frutos, me encorajou, me empoderou e me fez acreditar que tudo era possível. Que eu podia, através da honestidade, com seriedade, com foco, chegar onde eu queria chegar. Engraçado, só te interromper um pouquinho, você me fez lembrar que hoje em dia tem, às vezes, uns adolescentes, assim, de uns 40 anos, que não tá aceitando qualquer coisa, não, sabe? Não tem rendimento zero, mas aí a política entrou o que acontece? Então, deixa eu contar para vocês uma história que isso é muito importante. Inclusive, quando eu me ofereci de estar aqui, eu fui pesquisar dentro da lei o que eu poderia falar aqui e o que eu poderia não falar. Inclusive, quando eu aceitei o convite para ser candidata a vereadora, eu fui estudar um pouquinho sobre administração pública para saber qual é a minha função, sendo eu vereador, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, eu fui estudar e buscar conhecimento, Rafaela, para não passar vergonha. Para não falar para você aqui coisas que eu vou fazer sabendo que a lei não me permite. Mas isso é de agora, né? Mas lá atrás, o que me trouxe? Então vamos lá. Foi uma virada de chave seguinte. 24 anos na sala de aula. Aproximadamente 20 anos, meus queridos, meus ouvintes. Toda primeira aula, que eu chamo de aula inaugural, Rafaela, eu peço para os meus alunos que eles vão do 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, EJA, são alunos de faixa etárias diferentes. E eu peço para que eles me escrevam uma carta todo primeiro dia de aula, contando um pouquinho sobre a vida deles, contando para mim sobre coisas que poderiam acontecer, que poderiam prejudicar o desenvolvimento dele, sabe? Se é a localização da moradia, se era problemas físicos, o que te atrapalha, o que poderia te atrapalhar, o que faria diferença no seu aprendizado, tanto para o positivo quanto para o negativo, o que você, aluno, gostaria disso? Porque eu acho que eu demorei uns 4 anos para passar aquelas informações. Muitas vezes eu podia fazer alguma coisa, muitas vezes eu não podia fazer nada. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu sorri. E nesses 20 anos hoje, dando aula para os filhos daqueles que já me escreveram, e recebendo a notícia que eu recebi no comecinho do ano, que era assim, Eliane, em breve você se afasta da aposentadoria. Aí deu uma virada de chave, mas como assim? E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer, né? O que eu faço com toda essa experiência de 24 anos, de ouvindo, de errando, de acertando, de errando tentando acertar? O que eu faço com o que eu aprendi? Eu não
falo o que eu aprendi em ciências, em física, em matemática, eu falo o que eu aprendi com o ser humano, vida, né? Com as suas deficiências, com as suas habilidades, com as suas dificuldades, com as suas adversidades. O que eu faço com toda essa informação? Então, deu aquele sentimento de que não pode acabar aqui. Eu não posso agora aposentar, ir para a roça, cuidar dos netos e fingir que a minha vida é uma bolha onde eu me esconda e o mundo lá fora que se exploda. Eu não posso fazer isso. Sabe, desculpa a forma de me expressar, mas é que às vezes isso mesmo, eu me sinto incomodada. E eu vejo, Rafael, se você vê ali, baixa qualidade, que a internet tem hora que dá uma Rosane, minha irmã, né? me ligando. Alguém avisa aí pra Rosane, minha irmã, que agora não é hora de me ligar. Então, gente, mas assim, é até bom que dá uma pausa para que eu respire. Pra dar uma respirada. Porque a gente vai dando o fervor, sabe? né? É uma coisa muito presente, é uma coisa de sangue, corre na minha veia. Muito interessante. Porque eu já parti, isso. gente, eu já vivi o que os meus alunos viveram. Eu já vivi situações parecidas. Eu não, graças a Deus, eu não vivi muitas coisas que eles viveram. E a grande maioria tem uma história de vida impactante. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Vou fingir que não sei de nada? Então, fui convidada pelo partido uma vez. Então eu entendi naquela primeira vez que eu não estava apta. Imagina, Eliane, vereadora, expondo a minha família, sendo sujeita a chacota, a rótulos, e né? Tudo que é muito novo, comum. né? Tudo que é novo choca a gente, diferente. Né? Então, a minha primeira resposta foi não, a segunda resposta foi não, a segunda vez. Mas quando chegou a terceira vez, eu tenho uma amiga, eu falei assim, olha, ora por mim. Eu vou dar essa resposta amanhã cedo. A voz falha, porque se ela estiver me ouvindo, ela vai lembrar. E quando de manhã eu acordei que eu tinha que dar a resposta, ela me mandou um versículo da Bíblia, que está lá em João, e fala que sabes tu do seu propósito, sabes você do que tu podes. Então aquilo ali jogou para cima de mim uma responsabilidade tão grande. Autorresponsabilidade, sabe? Eu né? tinha uma responsabilidade tão grande nas mãos que o fato de ser rotulada, que o fato de ser muitas vezes banalizada por essa atitude de me candidatar, ela ficou muito pequena. Era insignificante os rótulos, era insignificante a possibilidade de passar vergonha, de ser apedrejada, que isso para mim deixou de ter importância. Porque o meu propósito, dentro do que eu me propunha fazer ali, era tão grande, Rafaela, que nada mais importava. Então eu me sentei com a minha família e eles me abraçaram e me apoiaram e falaram, a nossa família está blindada. Segue o seu propósito. Isso aí. Interessante que você está falando aí da exposição, né? Então, uma frase, o Pablo Marçal fala muito isso. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. E é verdade. Às vezes a gente tem medo de contar a nossa história. Eu estava conversando isso com a Eliane aqui antes da gente começar. E às vezes a gente não quer expor as nossas vulnerabilidades. Mas quando você conta de coisas que às vezes aparentemente não são tão legais, ou você pensa assim, não vou me expor, não vou falar isso porque é ridículo. Quando você se expõe, você traz pertencimento, sabe? Não que a gente tenha que se alegrar de coisas que não são legais. Você pode, por exemplo, daquilo que foi difícil, você transformar do limão e fazer uma limonada, né? Ou você pode se vitimizar, ou você pode ostentar aquilo para o mal também. Deixa eu dar um exemplo claro do que eu estou falando aqui. Por exemplo, se você já passou por um momento difícil vamos para o extremo, você já foi preso. Você pode ostentar aquilo e apontar o dedo no nariz e falar aqui, ó, eu sou perigoso, você sabe com quem que você está falando? Ou você pode mostrar a sua ficha criminal e falar assim, olha quem eu era e hoje quem eu sou. Não siga esse caminho, porque seu fim vai ser esse aqui, que eu passei por ele. Então, essa história, isso que você está falando aí, que te levou para a política, é muito nobre, sabe, Eliane? De você tomar dor, e é empatia, né? E você observar a dor do outro, como diz lá no Pequeno Príncipe, né? Você
te torna responsável por tudo aquilo que cativa. Exatamente. Se você cativou a confiança dos seus alunos, engraçado que nós chegamos, que chegou aqui no Bonanza primeiro do que eu, o professor não perde horário, né? A Lúcia Quintino está aqui comigo, né? Que tem me auxiliado esses dias. Aí ela chegou, cumprimentou a Lúcia. A Lúcia falou, você lembra de mim? Você já foi, é um desafio para o professor, gente, é isso. Você falar, a minha mãe que é sincera, já está com 84, na cara ela fala assim, não lembro não, você é quem? Aí a Lúcia, primeira pergunta que ela falou, você lembra de mim? Você foi minha professora. Então a Lúcia é um exemplo também e uma colheita já da sua dedicação como professora, né? A Lúcia fez Acertando o Passo, e é um movimento que nem existe mais hoje, chama EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E a Eliane foi professora dela, hoje a Lúcia é concursada da prefeitura, então assim, eu e a Lúcia a gente conversa muito e ela conta isso também, de não acreditar nela, e na época ela trabalhava até com a Rosane, minha irmã, e a Rosane, livre espontânea pressão, falou, não, você vai. Então assim, muito legal. Essa virada de chave ter sido dessa forma, virada de chave. Eliane. Aí o que acontece, Rafael? Eu falo muito, né, quando gente? eu vejo todo ano, cada convite para formatura, cada comentário, às vezes, na minha foto, de pessoas que se lembram e comentam coisas que, às vezes, eu não me lembrava, mas que naquela época fizeram a diferença na vida dos meus alunos, isso me motiva, sabe? Isso me faz reerguer e querer acreditar que a vida não tem que... Os meus alunos não são ruins, a educação não está perdida, porque muita gente fala assim, nossa, mas que coisa horrível ser professor, a educação está perdida. Não está perdida. Os nossos alunos são maravilhosos, são abençoados. Todo mundo tem potencial, eles têm potenciais, né? Brilhantes. Eu falo que eu sempre tive os melhores alunos do mundo e eu sempre acreditei neles. Então, essa minha vontade, essa minha disposição de abraçar essa causa, de querer ser vereadora, é por cada um que eu participei, por cada um que doou o seu tempo, é por cada um que me permitiu compartilhar, aprender com ele. Então, quando eu falo para você assim que eu amo a educação, eu amo a oportunidade de propagar a semente que foi plantada em mim, que é incentivar a prosperar, incentivar a se profissionalizar, buscar o melhor. Quem está atrás do celular aí sabe o que eu estou falando, sabe que eu não estou mentindo, né? Então, Rafaela, eu me senti responsável. E se eu não consegui falar não para esse propósito, porque eu senti que eu tinha uma responsabilidade grande, eu senti que eu tenho muita informação e que com essas informações eu posso exercer o meu cargo como vereadora de forma brilhante, atuando nas áreas que tem que ser atuadas, fazendo o meu papel. Você sendo eleita, você tem alguma área de atuação? A gente já sabe que você é da área de educação. E acaba que isso se torna... Toda hora eu jogo fora aqui, porque esfria e a gente... O meu não esfria, hein? Esquenta. A gente, né, associa já, até você está usando, né, professora Eliane Azine, a educação. A gente sabe que tudo engloba, né? Mas qual seria o seu foco de atuação, caso você for eleita? Você já tem, assim, alguma coisa em mente que você queira compartilhar com os seus possíveis eleitores? Rafaela, tem uma frase que o Cortella fala muito, mas que não é dele, é de um primeiro-ministro britânico, se eu não me engano. Fala assim, ó, a vida, ela é curta demais para ser pequena, sabe? E o que tem que ser vai ganhar força. Então, baseado nessas frases que me motivam, eu tenho para falar para você o seguinte: política não é político. Política é politeia, que significa organização de cidades. O que eu posso fazer como vereadora para organizar a minha cidade? Legislar, fiscalizar, propor projetos de lei? E é isso que eu tenho me proposto a fazer. Mas atuando em qual foco, Eliane? Vamos lá. Existe uma lei federal, a Lei 13.935, que ela incentiva a existência de psicólogos dentro da escola, para ajudar, para atuar junto com a comunidade escolar. E quando a gente fala comunidade escolar, Rafael, a gente fala no aluno, a gente fala no professor, a gente fala na direção, a gente fala nos pais dos alunos. Porque eu não vou mentir para você, Rafael, nós precisamos de apoio psicológico.
Total. E muitas vezes, gente, eu me encontrei diante de situações que eu, como professora, não podia fazer nada. E não Sabe, só eu não tinha os conhecimento, alunos, né? eu não tinha conhecimento para fazer. Então eu vejo, eu entendo que essa lei sendo executada, sendo cumprida, porque ela chegou agora, ela voltou em janeiro, reformada, e dentro dessa lei eu criei um projeto onde eu resolvia possíveis causas de não realização. Então eu fui atrás da iniciativa privada, eu fiz pesquisas, eu fui entender sobre leis e saber dentro da lei o que poderia ser feito para que essa lei fosse cumprida dentro das escolas. Porque você, mãe, vamos lá, vamos fazer uma conversa aqui de mulher. Quantas vezes o seu filho fica preso dentro do quarto, ele não quer sair para ir lugar nenhum? Quantas vezes ele é acostumado a tirar uma nota A, B, começa a tirar C, D e E? Quantas vezes do nada ele chora? Quantas vezes do nada ele não quer ir para a escola? Quantas vezes do nada ele manifesta uma rebeldia? Quantas vezes do nada ele aparece cortado? Quantas vezes do nada você finge que não vê? Ou também está sendo medicado, que às vezes não precisava ser medicado. Porque na verdade, Rafael, o que acontece? Hoje eu posso afirmar para você com toda a certeza do mundo que a presença de profissionais para atuarem na mente, atuando na sua profissão de psicologia dentro da escola, ele vai ser um preventivo de patologias, de doenças futuras. Porque hoje eu falo para vocês, se o jovem tem apoio hoje, tem auxílio psicológico hoje, ele não vai se entregar ao mundo das drogas. Sabe? E se o seu filho anda passando por problemas que você às vezes não sabe como resolver e ele se nega a ser tratado, se nega a ir no psicólogo, se nega porque ele acha que psicologia, ir no psicólogo é loucura, porque ele não é louco. Ainda tem um preconceito. Então né, existe esse preconceito, mas essa necessidade, Rafaela, ela existe. Meu projeto é para isso, mães, é para isso, professoras, professores. E através da atuação de psicólogos dentro da escola, trabalhando junto com a supervisão, junto com a direção, junto com os professores, participando do PPP, que é o Plano Político Pedagógico da escola, eu acredito sim que a gente vai ter vai ser um divisor de águas na educação. E hoje, Rafaela, eu não posso falar para você que eu não tenho um olhar especial para a nossa educação inclusiva. Aquela educação que tem que ser equitativa, ela tem que dar oportunidades iguais para todos os alunos aprenderem. Porque essa história que os alunos são todos iguais, que nós somos todos iguais, não existe. Nós somos todos diferentes. Os alunos são todos diferentes, cada um com as suas habilidades, com as suas peculiaridades, com as suas potencialidades, né, e elas precisam ser tratadas de forma diferente, mas dando iguais oportunidades de aprender. Sabe, de pegando toda essa área que muitas vezes passa despercebida, porque essas mães atípicas, essas mães que lutam com seus filhos, que precisam de um atendimento, que precisam de uma educação especial, elas não querem mais ser chamadas de guerreira, não. Elas não querem ter a sua rotina romantizada, que é bonito ser forte, que é bonito ser... Ai, como eu sou forte. Não, eu não sou guerreira, não. Elas querem fortalecimento para essa rede de apoio, para darem a elas dignidade de continuar, né, de atender o seu filho em todas as suas áreas de educação, de atuação. Então, gente, os meus projetos são focados, bater nessa tecla dentro da lei, dentro do que me cabe como vereadora, de executar, de fazer cumprir essa lei, de colocar o psicólogo dentro da escola, sim. Sim, e aquele que falar para mim que isso não é importante, eu tenho 1 milhão de motivos. Eu tenho 1 milhão de cartas lidas que posso afirmar para vocês. É importante sim. E outra coisa, Rafaela. E a saúde não tem como absorver todo. Não tem. E fora, não tem. Que o que acontece? O ambiente escolar, ele é propício. É diferente no dia a dia, no decorrer, no calor da situação, do momento, às vezes de uma crise de pânico, de um aluno dentro da escola, do que a mãe no SUS ir lá e marcar um agendamento completamente diferente. Psicológico para o filho, que não sabe que... Às vezes, na hora, já passou, já, né? Ou a coisa está muito grave também, né?
Mas eu me identifico muito com a sua fala, nessas duas iniciativas que você falou. Primeiro que eu sou assistente social de formação e a gente vê a importância não só do psicólogo, mas também do assistente social. Sim, na educação. Claro. Alguns estados estão mais desenvolvidos essa área, outros menos. E eu não sei também, se você quiser dar opinião sobre isso, se você acha que a municipalização, ela favorece essa atuação do vereador, porque a gente sabe que tem leis. Eu não sei se essa lei que você citou é lei estadual ou é federal. Federal. Então, tem coisas que a gente é amparado por leis federais, mas eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu acredito que a municipalização da educação traga também mais ferramentas, mais poder. Sim, eu acredito, gostaria para projetos municipais que talvez vão servir de referência, talvez Lajinha daqui uns tempos vai estar ganhando prêmios aí, sendo referência, porque a gente se espelha em outros municípios semelhantes. Sim. Que, se lá deu certo, aqui a gente quer aprender, quer replicar o que é bom. O que é bom tem que ser replicado. E ser referência, então, melhor ainda. Rafael, eu vou falar para você como professora. A municipalização, ela vai acontecer até o 9º ano, é questão de tempo. Então, isso vai fazer com que as leis aplicadas dentro do município sejam aplicadas a todas as escolas que hoje são estaduais, mas que vão se tornar até o 9º ano municipais em um curto período de tempo. Isso é fato. Isso aí, eu estou falando para vocês um fato. Agora, o que acontece? Quando eu falo em adotar, em proporcionar projetos, em criar projetos, apresentar projetos que eu vejo que são necessários, e eu vejo a possibilidade que todo o município de Lajinha seja beneficiado. Porque não é fácil, Rafaela, eu como professora, ter um aluno que necessite de um professor de apoio e um CID que não dá a ele direito daquele professor de apoio, e receber mães que choram porque o filho não tem condição de desenvolver, mas o CID não ampara. E eu acredito que, sendo essa escola municipal, o meu projeto ele vai atingir essas crianças. Eu acredito que os CIDs eles vão poder ser mais abrangentes, e isso me deixa mais falando feliz. Aqui, o que é esse CID que ela está falando? Eu não sei se a sigla é exatamente isso. É um código de identificação de doenças. Exatamente. Talvez seja isso, de deficiências, não sei, acredito que seja doença. Sim. O CID é o código de um laudo médico que a lei ampara. Esse CID enquadra, esse CID não enquadra, né? Porque às vezes é coisa do nosso linguajar. Sim. E quem está ouvindo não entende. Então, aí tem crianças que têm esse CID que autoriza o professor de apoio a acompanhar. Inclusive, um abraço, a minha admiração, a minha gratidão a todos os professores de apoio, principalmente aqueles que eu convivo diariamente. Parabéns pelo propósito que vocês têm, eles são almas. Assim, nossa vida são pessoas de extremo valor, e um grande abraço para vocês e parabéns pela luta que vocês têm. E lembrando também que o atendimento psicológico, trabalhar a inteligência emocional, que não existe, eu acho que deveria existir uma disciplina. Concordo. Talvez faz até parte de projetos futuros. Né? Porque hoje a gente vê que as doenças da alma elas matam. Não se identificam com exames, né? Eu já falei isso aqui em alguma live com alguém, a gente falando sobre a saúde. E a gente vê como que tudo é interligado, né? Quando a gente fala, foca na educação, mas quando você fala de CID, você está falando de saúde. Sim. Então, assim, nós não somos caixinhas, nós somos indivíduos. Está tudo interligado. Né? Corpo, alma, espírito, tudo junto. E é muito importante a gente dar foco para isso e não entender que o atendimento psicológico, ele é só para pessoas com necessidades especiais. Nós todos precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nós todos. E é interessante que quem está do lado de lá, ele, eu tenho certeza que ele concorda aqui com a nossa opinião. Porque se você, deixa eu só falar, para finalizar, só essa parte aí da educação especial. Se você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, se você tem uma família perfeita, os seus filhos não precisam de apoio psicológico, você não precisa. Mas se o seu vizinho, se o filho do seu vizinho está se cortando, se o filho do morador do outro lado da cidade está passando por problemas psicológicos intensos, e sendo assim, você não se compadece com ele, eu vou te falar que quem está precisando de apoio psicológico é você.
Porque é aí que entra o amor ao próximo, aí que entra a empatia de querer para o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. A sociedade então somos a gente nós, não né? pode fechar os olhos hoje diante da realidade que nós estamos vivendo. Outra coisa, Rafaela, que eu gostaria de falar, além da educação especial, além de introduzir psicólogos dentro da escola e dar meu sangue por isso, que é o que eu acredito, eu não posso esquecer de projetos voltados para incentivar os meus alunos maravilhosos nesses 24 anos, que são cientistas, são empreendedores, são pesquisadores e têm potenciais gigantescos. E a gente tem que tirar esses potenciais de dentro da escola, de dentro da sala de aula, e tem que dar oportunidade para que eles ganhem o mundo. Porque eles são capazes de ganhar o mundo. Então, esses jovens, eles precisam sim de projetos como os que eu escrevi, que colocam eles nos lugares onde eles devem estar, que é em posições de destaque, porque potencial para isso eles têm. E a educação pública, sabe, ela está lotada de mentes brilhantes, e eu posso falar isso com experiência e com autoridade de quem vive isso todo dia. Acrescentando só mais um pedacinho aqui rapidinho, Não, só pode te interrompendo. falar, o tempo é seu. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, são projetos voltados para sustentabilidade, para a mulher do campo, para o jovem do agro, sabe? Antigamente, Rafaela, acontecia muito êxodo rural. Os jovens saíam das suas propriedades e eles iam tentar a vida na cidade, e por lá eles ficavam. E eu estou desenvolvendo projetos, estou finalizando alguns, já tenho alguns prontos, onde esse jovem da agricultura, ele vai se profissionalizar, ele vai ter cursos que tragam para sua propriedade avanços tecnológicos. E eu te falo até mais, conhecimento para que ele atue dentro da sua propriedade, levando transformação, levando tecnologia e podendo, Rafaela, pegar um café igual o seu café, que é maravilhoso. Gente, olha, não é propaganda, não. Minha xícara já ficou vazia umas 5 vezes. O café da Rafa, que é maravilhoso, parabéns. Obrigada. Para que esses proprietários, para que esse pequeno produtor, para que esse produtor da alimentação aí, desse alimentação da agricultura, desse fornecedor do nosso alimento, para que ele seja valorizado, porque esses produtores rurais da agricultura familiar, eles colocam na mesa deles, para os filhos, o mesmo alimento que eles vendem. São produtos de qualidade. E hoje a nossa agricultura é o coração pulsante da nossa economia. Então eu quero sim que esses alunos, que esses jovens, que essa família, que esses produtores médios, pequenos e grandes, que sejam valorizados com o que deve ser valorizado. Sejam dados atenção, sejam priorizados. E eu fico querendo te interromper, porque assim, eu tô tendo muita identificação com a sua fala. Até anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, a APAE, né? Lembrei da APAE. Uhum. Você falou aí de alunos com necessidades especiais, né? Um beijo aí para todos os professores de apoio também. Eu, como assistente social, meu primeiro emprego foi na APAE de Colatina. E eu peguei aquela transição da inclusão, onde a APAE ainda era escola. Né? Então, assim, eu acompanhei bem de perto e eu sei a importância também de visitas domiciliares, tantas coisas, né? E, assim, concordo plenamente com a sua fala em relação a isso, das mães guerreiras que querem apoio, direitos atendidos, né? E outra coisa que você falou aí a respeito de projetos, de mentes brilhantes, eu vejo, sabe, Eliane, um potencial muito grande quando a gente tem essa oportunidade de estar vereador, né? De ter acesso. Hoje em dia é uma riqueza muito grande a informação. Então, eu acredito que quando a pessoa tem a oportunidade de estar vereador, ele vai ter acesso a lugares, a pessoas, a informações, a projetos, que a gente tem que acabar com a obesidade de informação. Tem gente que só come informação e não transborda, produz, né? Não produz, não então, prospera. O transbordar é isso, sabe? É você se encher e trazer uma inquietude. A gente tem que ter em nós uma inquietude. Um incômodo. Você tem que ser igual tem gente que me pergunta, de vez em quando alguém me pergunta, Rafaela, precisa de pagar para ir lá fazer a live? Rafaela, quanto você está ganhando? Ah, Rafaela, o Instagram te paga. Não, gente. Isso é uma inquietude. Por quê? Se eu tenho necessidade, até para escolher em quem votar, de saber, de conhecer as pessoas, porque tem 3 anos que eu retornei para Lajinha, eu não posso
trazer isso. Eu poderia sentar, te chamar aqui para tomar um café e não fazer live. Eu tenho certeza que se eu tivesse convidado, talvez você conseguiria um tempinho na sua agenda, se não fosse aqui em algum lugar. Se eu chegasse perto dela, Eliane, eu queria saber, ainda não decidi meu voto. Sim, vamos sentar claro. aqui. Gente, isso é muito acessível e muito fácil. Mas eu não me conformo disso ficar só para mim. E, então, eu vejo assim, que muitas vezes eu não consigo ver isso, assim, no tempo que eu morei em Lajinha e agora esses 3 anos que eu retornei, eu não sei se tem é mal divulgado, mas eu não vejo assim uma Câmara atuante nesse sentido. Igual a gente ouve falar tanto de áreas, de que vão fazer cursos. Então, assim, se a gente aprende a ser vereador sendo vereador, será que esse conhecimento também não pode ser transmitido para a juventude que já começa a votar com 16 anos, que talvez sonhe ser vereador, mas nem sabe a função do que o vereador é? Pode fazer, não pode Acha que o vereador é executivo, né? E não é? Então, assim, me identifiquei muito com essa fala também. E a questão do êxodo rural, eu vejo também o oposto que está acontecendo. Eu estou vivendo o êxodo urbano. Isso me deixa feliz, né? Isso me deixa muito feliz. Então, assim, por isso aí. E aí, o que acontece? Isso me deixa muito satisfeita. Igual eu estou assim, contando os dias para voltar, para morar aqui na roça, que não é para voltar, é para vir, porque eu nunca morei na zona rural. E também projetos voltados para isso. Quantas pessoas estão indo ou voltando para a zona rural, mas com outro contexto de que saíram, né? Com outra carga de conhecimento. A gente vê, igual eu, né, que trabalho com café especial. Gente, isso é o mundo de tecnologia, o mundo de acesso, o mundo de informação, o mundo de oportunidade, de empreendedorismo. E o vereador não tem nada a ver com isso? O vereador tem tudo a ver com isso. Então, Rafaela, foi muito válida a sua fala, eu gostei muito. E esse êxodo inverso é que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o jovem da agricultura voltar para sua propriedade cheio de ideias, cheio de tecnologias. E eu vejo também os cursos através da Micheline, do sindicato, com apoio da prefeitura, da Cocafé, que incentiva os jovens, mas eu proponho mais. Sabe, eu proponho mais cursos, mais inovação e profissionalizar os nossos jovens, porque hoje, Rafaela, a gente sabe da dificuldade que é para estudar. Eu ficaria aqui 5 dias falando para você. Eu tô rindo aqui, eu tô falando preocupada com ela. Com o tempo, eu fico olhando ali o tempo. Eu tô rindo, eu tô lembrando. É meio doidinha, sabe? Você falou aí da Cocafé, me veio a Netizé. No dia da inauguração da Netizé, eu tava lá. A doidinha apareceu lá com uma pastinha. Com o meu projeto, gente. Eu consegui vir aqui e vim trazer. Aí você até comentou, mas eu nem lembro. Que eu falo assim, gente, a pessoa não bate bem da cabeça. Gente, né? eu invadi a festa lá pra apresentar meu projeto. Então foi verdade. Assim, é verdade. Eu fui testemunha disso. E eu nem sonhava em ser candidata a vereadora. Mas eu acreditava. Então, isso que eu falo assim, como que uma coisa vai levando a outra e essa inquietude tem que incomodar mesmo e pensar que todos os lugares é para mim. Todos os lugares. Ô, Rafael, você me fez lembrar uma coisa, não estava no script, tá, pessoal? Mas eu vou falar sobre isso. Que eu estou num espaço muito bonito e eu acredito, a Rafaela incentiva muito o turismo rural. Sim, amo o turismo. E eu, além de voltar para o turismo rural, eu vou mais profundamente. Quando eu fui lá levar esse projeto, que você estava presente e eu pude te contar, esse projeto era para... O nome do projeto era Saneamento Rural é Básico. Era a colocação de fossas biodigestoras nas propriedades rurais do pequeno produtor, do meieiro. Por quê? O que eu via, Rafaela? Eu via que nós tínhamos mananciais maravilhosos, riachos maravilhosos, com potencial de transformar ali num ponto turístico, mas que recebia esgoto não tratado de algumas propriedades. Então, eu lutei para que isso fosse resolvido. Eu fui atrás de fossas, porque eu queria que chegar, por exemplo, tem que lago, né? Que lago maravilhoso, vamos nos banhar aqui. E não outra coisa também, tá, Rafaela, né? Através de pesquisas, dando aula de ciências, e a gente trabalha... sabendo sobre protozoários, vermes, vários organismos patogênicos, né, que causam doenças. E eu fiz uma pesquisa profunda e eu descobri que parte dos meus alunos que demonstravam desânimo, o desânimo era causado por verminose. E essa verminose, meus amigos, era causada por água de poço contaminado por lençol freático, que pegava a fossa
a fossa negra lá da propriedade fulano de tal, que aquele lençol freático sustentava uma família, fornecendo água do poço. Então aquela água estava contaminada. E muitos dos meus alunos, eles demonstravam desinteresse. E aí, quando a gente ia analisar o problema, era verde. Organismo patogênico causador de doenças. Então eu peguei a minha pastinha, pude ver a Rafaela aqui nesse dia e eu estava lá correndo atrás do meu projeto para poder conseguir forças para as famílias que não podiam aqui, pagar por exemplo, a gente, e é exatamente isso. Aqui, por exemplo, a gente tem, aqui no Bonanza, é a nascente do córrego Vargem Alta. Nós temos a fossa biodigestora, acho que é biodigestora, sim, bactérias, com bactérias, sim, né, que transforma a água, mas foi feita particular, né? E realmente é uma coisa que é possível fazer geração de educação mesmo, de conteúdo. Eu acredito, Rafaela, que a lajinha, ela tem se desenvolvido tanto que eu acho que contra fatos não há argumentos. Quando a gente vê o tanto que Lajinha cresce, quando a pessoa fala assim, mas é normal, Eliane, todas as cidades estão se desenvolvendo. Às vezes eu retorno em cidades que eu fiz algum curso e me dá uma nostalgia, tá do mesmo jeito que eu deixei, né? Sabe? Tá paralisada no tempo. E quando a gente chega de Manhuaçu, cada dia é uma novidade, quando a gente né? chega do Ibatiba, gente, dá alegria, sabe? Eu me sinto com a capacidade de prosperar, mas eu quero que os meus alunos cresçam junto com a cidade. Eu quero que os meus cresçam, que nós possamos crescer todos juntos com a união da agricultura, do meio ambiente, da sustentabilidade, da educação, da inclusão. E quando eu falo para você nessa força que a agricultura tem, Rafaela, nessa força que o meio ambiente tem, sendo ele preservado, e a força que o agricultor tem, a gente acredita que a gente pode... Eu falo sempre assim, que a fila do possível, ela é muito longa. A gente vai na fila do impossível, Rafaela, que é mais curta, e ali a gente consegue, sabe? E ali a gente chega nos nossos objetivos. Para finalizar, gente, que eu tô de olho no relógio. Para finalizar, então eu já vou chegar, porque é o assunto que vocês viram que não acaba, né? Tô de olho no relógio, só finalizando aqui, Rafaela. Café é bom? Não, eu vou chegar aqui pertinho, para que você... Olha aqui, bem no olho do seu ouvinte aí e coloca suas considerações finais, peça seu apoio, fale seu número, né? Eu gostaria de finalizar falando que eu sou mulher, que eu sei a força que eu tenho, eu sei a luta diária das mulheres, só nós mulheres entendemos a outra mulher. Eu sei das adversidades que hoje nós temos que ser mães, nós temos que ser esposas, nós temos que trabalhar. E graças a Deus, Rafaela, os nossos pais, eles estão vivendo muito e nós temos que ser filhas também. Então, as nossas adversidades, os nossos desafios, né? As nossas demandas são muitas. Mas eu, como mulher, eu sei a força que eu tenho. E eu sei o que eu posso fazer por você na Câmara. E eu não vou prometer, porque eu acho que quando a gente fala que vai prometer, eu acho que promessas podem ser quebradas. Eu acho que atrás de uma promessa não precisa de ter projeto, que é só uma promessa. E se eu quebrar, eu simplesmente quebrei. Mas eu assumo aqui com você. Eu assumo um compromisso. E um compromisso, ele exige responsabilidade, ele exige projetos. E eu assumo aqui o compromisso de honrar o seu voto. E fazer você sentir orgulho de ter votado em mim. E de ser a sua voz na Câmara, de lutar pelos seus direitos, de fazer cumprir o capítulo 1, inciso 3 da Constituição Federativa do Brasil, de outubro de 1988, que fala que todo cidadão, ele tem direitos de ter uma vida digna e que esses direitos têm que ser respeitados. Eu quero ser a sua voz, eu quero te fazer sentir orgulho de ter me colocado dentro daquela Câmara. E eu quero estar lá para te servir durante 1460 dias, trabalhando em prol do bem-estar da população. Finalizando aqui, só um recado, Roberto. Fala seu número também. O meu último recado, para você, que estando eu candidata a vereadora, que você me liga, que você me passa mensagem, todos vocês que me pedem 50, 100 reais, que me pedem material de construção, que me pedem assistencialismos, cada vez que você manda uma mensagem me pedindo dinheiro, eu perco noites de sono, acrescentando linhas nos meus projetos, melhorando os meus projetos, para que você que me pede,
tenha dignidade e tenha possibilidade de prosperar. E que nunca mais tenha que ser humilhado e passar pela humilhação de ter que pedir dinheiro para ninguém. Para que você prospere, para que a sua família prospere. Esses são os meus projetos e é por isso que eu vou lutar, para garantir os seus direitos. A única coisa que eu te peço, confie em mim e você não vai se decepcionar. Eu não vou te envergonhar. Eu vou honrar o seu voto. Eu sou a professora Eliane Azinho. Meu número está aqui, ó, é 15123. E eu sou abençoada por Deus, por estar participando aqui desse momento do lado da Rafaela, que é uma mulher com tanta representatividade. E só tem um para quem eu vou dobrar o meu joelho e abaixar a minha cabeça, que é o Deus vivo que me colocou nesse propósito, que me encorajou e Ele está me capacitando. E eu estou rompendo o desafio, porque isso aqui, gente, está falando com vocês, eu nunca fiz. Me expondo aqui, colocando as minhas fragilidades, mostrando a minha luta e falando para vocês que eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei. Eu tenho orgulho de estar aqui querendo o seu voto para poder lutar por você. Me perdoem a exaltação, mas a força tem nada que pedir a gente perdão, exagera, não tem como. Isso aí é ser de verdade. E eu quero te agradecer, te presenteando com o café da Rafa, já que já provou, né, o café. Olha que maravilha, gente. Eu quero dizer que eu acompanho o seu estudo bíblico todas as manhãs. Quem não acompanha, eu convido a acompanhar. Porque eu não preciso nem fazer elogios à Rafa. Porque uma mulher que se propõe a acordar todo dia, num horário determinado, bem cedo, e passar para você a leitura da Bíblia e fazer com que você conheça a Bíblia do primeiro capítulo até o último, doando para a nossa sociedade o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, Rafa. Amém. Porque tem coisa que o dinheiro não paga. E o tempo da Rafa, esse tempo dedicado a mostrar a Bíblia, a falar de Deus, esse tempo não tem preço. Amém. Parabéns por ser quem você é. E dentro aí, além do café, já que você falou da fé, muito obrigada. Tem também um devocional de uma parceria que a gente tem com a RTM, que é a Rádio Transmundial. E ela faz um devocional que ajuda a gente aí nesse convívio diário com o Papai do Céu. Obrigada. Rafaela, posso te dar um abraço? Claro, eu quero te agradecer, querida, porque foi maravilhoso e muito obrigada por me permitir contar a minha história e o que me trouxe até aqui e o que me motiva. Muito obrigada. Ai, gente. Ó, fica aí. Você gostou desse bate-papo? Você achou a Eliane interessante? Talvez até você não vote em Lajinha, mas você precisa de ouvir pessoas interessantes e se despertar, ser interessante e não interesseiro, né? Como ela falou aí, dos tão comuns pedidos, né? De N, que você prospere, não só financeiramente, mas também mentalmente. Hoje o nosso filtro da live foi até esse. Essa semana teve um filtro assim, que a gente prospere na saúde, tem um versículo falando isso também, e que a gente prospere na nossa mente. É a intenção do nosso coração. Espero que eu esteja alcançando. Um beijo no coração. Rafa, pode falar. Você me dá só 2 minutos? Pode falar. Só você viu que 2 está minutos? acabando a bateria. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está assim. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E as trevas pairavam sobre o abismo. E a face de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Só que eu, como professora de física, ensino para os meus alunos que a luz vem do sol, vem das estrelas. Elas foram criadas no 4º dia, lá no versículo 14. Qual é essa luz do primeiro dia? É a luz do Espírito Santo de Deus. É a luz que, como diz Efésios capítulo 5, versículo 8, ilumina todo homem que veio ao mundo. E é essa luz que tem que resplandecer através de nós. Meu muito obrigada. E obrigada a todos os alunos que foram luz na minha vida e que me deram força para que hoje eu estivesse aqui lutando pelas causas que eu acredito. É isso muito aí. obrigada. Por isso que eu falo assim, gente, eu gosto de aparecer. Aí tem gente que horroriza quando eu falo isso. Por quê? Deus não mandou a gente brilhar pra gente ser luz. Seja luz. Eu leio Bíblia todo dia, mas não decoro endereço igual ela assim, não, de capítulo e versículo, não. Cada um com a sua habilidade, né? Gente, de tarde tem um outro café aqui com a Rafa e convido vocês para voltar. Às 16 horas a gente está com outro candidato aqui. Se fez sentido, compartilhe bastante essa live aí com outras pessoas e até mais tarde. Obrigada. E escolha bem seu vereador.
Tchau, tchau. Obrigada.